Falando das notícias do Leão Azul da Amazônia, do Filho da Glória e do Triunfo, Remo. O Clube do Remo é notícia aqui na Liberal Mais. Apenas azulinos somos nós. Remo. O nosso dever. O Clube do Remo que teve o seu executivo de futebol falando com a imprensa hoje, 14 horas, com direito a exclusivas sobre a pré-temporada do Clube do Remo. Remo que chegou perto, inclusive, de visitar Donald Trump e o Mickey nos Estados Unidos. Chegou perto de visitar os parentes do Felipe Campos lá em Portugal, mas acabou indo para a terra de Encantos Mil, o Recife, mais precisamente na região metropolitana Camaragibe, para fazer a sua pré-temporada. Marcos Braz também deixou em aberto a sua permanência no Clube do Remo. Felipe, que outros destaques a gente tem dessa entrevista? Temos 6 destaques, mas antes de a gente começar a puxar a entrevista, queria perguntar para o Smith, já que ele estava lá, como é que foi mais ou menos Tava lá, Smith? Tava lá. Você não acompanhou a entrevista, amigo, ele fazendo uma pergunta? Estávamos ao vivo também. Tava fazendo pipi, eu acho. Como é que estava lá o clima? É interessante porque, por exemplo, quem já esteve em uma entrevista do Marcos Braz e quem já acompanhou ele, não só no Remo, mas em outro clube, no Flamengo, ele tem uma postura meio que de morde a sopra, às vezes, durante a entrevista, de, no final, pedir desculpas, de falar sobre todas as questões, mas aí, sempre que há uma possibilidade, ele vai lá, dá uma cutucada e diz que tem gente, por exemplo, que não estava acostumada, que às vezes usa até de maldade. Então, acho interessante esse perfil dele, que é o perfil que a gente já conhece do Marcos Braz. E em um trecho que a gente vai exibir aqui, ele fala sobre a personalidade dele e do Tonhão. Que se alguém quisesse ir embora, já tinha ido embora também. Que eles não são muito de papas na língua. Como é que foi o clima lá? Eu senti assim, Felipe, Luizinho, nosso amigo Luiz Moro também aqui. Eu senti um clima assim de defesa do Braz sobre o que aconteceu nos últimos dias. Ele falou muito daquela questão do atraso, que, segundo ele, né, não existe realmente no planejamento. Falou que o Remo está ativo no mercado, que o Remo está entendendo esse mercado de Série A. E falou, obviamente, sobre o planejamento, sobre a oportunidade do Clube do Remo ir lá para Camaragibe, para o CT do Retrô, para fazer essa pré-temporada. E eu destacaria, além de tudo isso que você citou, Felipe, a questão da oportunidade de jogar a Série A. E realmente é isso. Acho que a gente não pode desperdiçar essa oportunidade do Remo se estruturar. Eu acho que estrutura foi uma coisa muito falada hoje nessa coletiva. Acho que era o assunto mais importante. É óbvio que ele não ia chegar ali e ficar soltando nomes, se estariam confirmados ou não como contratações. Então eu acho que o mais importante, já que o futebol paraense tem esse problema de estrutura ainda, tanto em Remo como em Paysandu, foi muito importante ele falar sobre isso. Eu acho que essa mentalidade é a mentalidade que o Remo precisa adotar para 2026. Senti também ali uma certa, não é incomodação, como ele mesmo disse, mas uma certa preocupação se o Remo realmente vai dar esse passo a mais na sua estrutura. Então é algo que realmente a gente precisa debater. É um assunto que eu até converso com os seguidores do Chaves lá no nosso grupo do WhatsApp, de que a gente precisa bater nessa tecla. Antigamente o problema era que não tinha dinheiro, agora tem dinheiro, então precisa realmente tirar isso do papel e colocar na prática, para que o Remo tenha um legado, para que quando um dia, Deus o livre, o Remo cair de novo para a Série B, o Remo bater na Série B e voltar para A, e não ficar patinando e cair novamente para D. Então o legado é muito importante, estrutural. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, além de outras questões aí que a gente sabe como é que o Braz se comporta, né, de recado para a imprensa, recado para influenciador também, recado para a própria torcida que precisa cobrar, isso aí é normal também. Mas eu senti um Braz esclarecendo, deixando entre aspas em aberto a situação dele, que eu acredito que ele vai ficar para o ano que vem, mas falando muito sobre o tamanho do Remo com esse acesso para a Série A. Um legado azulino, né? Legado azulino. A gente começa então, Gabriel, com a sonora do Marcos Braz falando sobre a sua renovação de contrato, sobre a sua permanência, se ele vai ou não vai ficar no Clube do Remo. A sonora que está com o nome de renovação, tá bom? A gente começa escutando agora o Marcos Braz agora aqui na Liberal. Bem, o meu contrato é até o dia 31 de dezembro. Nós conversamos alguma coisa, em alguns aspectos para que eu permanecesse aqui no ano que vem. A conversa foi boa, as coisas estão fluindo. Agora, a gente tem tanta coisa para fazer, tem tantos ajustes, não em cima do contrato, agora, em relação ao dia a dia aqui do Remo,
que ainda não foi possível se concretizar. Mas eu acredito que não teremos nenhum tipo de problema. Parece que a diretoria deixou claro que gostaria que eu permanecesse. Eu sempre deixei claro em relação ao meu pensamento aqui do Pará, de Belém, do Remo. Tá aí, então, falando sobre a sua provável renovação, como o Schmidt falou aqui pra gente, está bem encaminhado. Tem a proposta, falta apenas aceitá-la, algo que, com certeza, depois que você monta... Ele não negou também a questão do interesse do Inter, né? Ele não negou. Ele deixou em aberto. Uhum. Depois que você passou a temporada inteira de 2025, planejando já 2026, essa reta final, é difícil imaginar que ele saia aqui da capital paraense. Eu acho que ele está bem ambientado, né? Ele até chegou a dar uma entrevista recentemente de que ele nem iria viajar para o Rio para passar Natal e Ano com a família, que ele já ia ficar aqui por causa do curto tempo. Tem conversado também com o Osório, o treinador colombiano, sobre esse planejamento. Após a coletiva, né, não ficou registrado, mas possivelmente o Remo deve trazer em janeiro mais profissionais para o scout do clube para monitorar melhor esse mercado. O mercado sul-americano pode ser uma alternativa, claro que a gente vai ouvir umas partes da Sonora, mas tudo isso que ele cita é porque ele deixa em aberto que ele vai continuar no clube. E ele também falou sobre a relação dele com o presidente Tonhão, um ponto que vinha sendo muito discutido, falando até em um possível atrito interno. A gente escuta agora ele aqui no microfone da Liberal, o Marcos Braz. Não adianta quererem votação entre eu e ele, até porque, pela personalidade do Tonhão e pela minha personalidade, o dia que alguém não quiser ou não querer estar aqui, a situação está super resolvida, tanto para um lado, tanto para o outro. Então, assim, para aproveitar também a audiência de vocês aqui, a relação minha com a presidência é longe da com que querem embutir aqui ou que querem vender. E a minha situação é exatamente essa. A gente vai encaminhando, vai ajustando. Tá aí, vai ajustando. Como eu falei, como o Schmidt também falou, tudo praticamente certo, até por conta desse relacionamento fechado. A primeira parte de Marcos Braz aqui, a gente vai escutar mais vezes ele falando no microfone da Liberal. A gente vai falar agora sobre a prioridade, porque o Remo já começa a temporada com tudo e tem que se preparar para várias competições que vão ser disputadas concomitantemente. E ele falou que, de maneira óbvia, o principal objetivo é a permanência na Série A. Prioridade, vamos lá, vou finalizar aqui. Série A prioridade, é o nome da Sonora. Sim, essa pergunta ela é importante no sentido de, às vezes, a gente tem que fazer a comunicação muito bem feita para que a gente não possa, em algum momento, falar de preferência de A em B e falar que o campeonato paraense não seja importante para a gente. O campeonato paraense é muito importante para a gente, é um título que eu acho, que eu gosto, aí eu vou falar por mim, que eu gostaria muito de ganhar. O único ponto que eu vou falar para você é que nós não iremos botar em risco nada que seja muito perigoso para que nós não obtenhamos o nosso resultado, o nosso objetivo final, que o nosso objetivo é a permanência da Série A no futebol brasileiro. Esse é o grande dever de casa, essa que é talvez seria o grande feito do Remo em muitos anos aí, muito tão importante quanto o acesso, né? Eu acho que seria isso aí, seria fantástico. Prioridade que todo mundo já imaginava e era óbvia. Obviamente, a questão de permanecer na Série A não tem muito para onde fugir, é claro. E aqui eu acho que o torcedor do Paysandu ele não tem que se sentir ofendido. Mas o Remo ele também tem obrigações. Menos que o título no Parazão, é um campeonato paraense péssimo para o Remo. E assim, mesmo com um time alternativo, acredito que o Remo vai ter um nível interessante para disputar o Campeonato Paraense. Vai ter também aí, acho que a Copa Verde num certo período da temporada. É claro que a Série A em janeiro vai ser a prioridade para a gente, não tem do que fugir. Tem também uma preocupação sobre logística, a importância de você sair um pouco cedo
para enfrentar o adversário, e até mesmo ele cita a questão da logística para convencer o atleta a vir para cá. Então, eu acredito que essa coletiva ela foi muito de recado também para o mercado, né? Dele estar ligado no mercado e mandar esse recado para os jogadores, para os empresários, para estar montando esse elenco, ter possibilidade até de contrato com jogadores de fora do Brasil, no mercado sul-americano. Ele disse que ele já conhece também o mercado, o preço do mercado brasileiro, então foi muito importante para dar recados para o mercado em relação ao trabalho dele. Muita gente diz que o elenco do Remo, que o trabalho do Remo está atrasado, mas o Remo já tem uma base que ficou aí da Série B, né? Sim. Então, Não sei se tem. Não, Não sei se o Remo tem. tem um 11 pelo menos, tem uma equipe base para iniciar aí o mês de janeiro. Já tem uma equipe base aí para você começar. Obviamente, o treinador vai conhecer Ele esses cita isso atletas na e coletiva, tudo. de que realmente tem essa espinha dorsal. Exato. Ele fala entendeu? até que é uma quase verdade que o Remo está atrasado, porque os outros clubes da Série A ainda não estão contratando. Muito e tal. provável, pois é, muito provavelmente ele tem algumas renovações também engatilhadas, né? Ou seja, ele já sabe que ele vai ter ali uma base do elenco. O que é muito importante, porque tem equipes de Série A mesmo que realmente não tem o elenco, ou que vão iniciar a Série A aí com os atletas com 3, 4 dias de trabalho por conta dessas férias. Exato. Né? O que pode ser interessante para o Remo também. Então, quando o torcedor do Remo está preocupado, caramba, será que vai dar certo? Será que não vai? Está atrasado. Eu imagino que não esteja tão atrasado dessa forma, não. Eu acho que com o que tem, dá para ele iniciar, naturalmente vai trazer aí mais uns 5, 6 atletas, ou mesmo que traga 11, 12, que vão se ambientar ainda, mas ele já tem uma equipe pré-pronta, digamos assim. E vai ser diferente para todo mundo, né? Para todo mundo, até mesmo para Flamengo, para Palmeiras vai ser diferente, porque a Série A começa em janeiro, então tudo isso tem que ser levado em consideração. É claro que a questão estrutural do time, o torcedor fica com essa ansiedade, mas se você já tem um treinador, se você já tem um perfil do técnico definido, isso é importante para esse mercado também. É isso aí. E o Remo pelo menos tem do 1 ao 11, né? Lembrando aqui, por exemplo, tem o Marcelo Rangel, o Marcelinho. Tá querendo renovar, inclusive, com o Kaique. O Remo quer renovar o empréstimo com o Kaique. Tem Tá todo Cauã mundo de olho Tassano no Tem o contrato. interesse do Fluminense no Klaus, que ele também citou, que o Remo fez a proposta para o Klaus, está aguardando, que depende muito da outra parte, que é o jogador. Renovou com o Sávio já, né? Sávio, Com Sávio. o Pavani Aí deve já ser tem o Pavani, anunciado. tem o Jorge tem Jadson, contrato. Panagiotti, João Pedro. Tem um time já com tranquilidade. como eu tô Nico e dizendo. Diego Hernandes. Como eu estou Aleph dizendo, Manga. tem um 11. O Remo tem um 11, entendeu? Então, vai começar o parazão, digamos aí, com esse 11 e preparar a equipe para o início da Série A. Então, se não tivesse trazido o treinador, aí eu diria, realmente está pegando. Acho que era o grande ponto, né? Porque ele é o comandante, justo. Por conta do perfil, né? O torcedor Exato, estava querendo ele vai saber. liderar a formação do elenco, como ele vai jogar, vai ter que conhecer os atletas. Se não tivesse um treinador, eu diria, realmente está muito atrasado. A gente não pode dizer também que o Remo está em dia ou que está adiantado. Não, está atrasado sim, mas não está talvez tão atrasado Não é o quanto... fim do mundo, né? O Remo ele volta quanto para a você Série A imagina. depois de 32 anos, quando ele completa na próxima temporada. Ou seja, ele vai falar em relação a um time que obviamente vai estar atrasado. Porque o Remo não joga a Série A há 31 anos, 32 no ano que O vem. Remo tá atrasado desde o dia que subiu, né? Exatamente, então é normal. E se a gente for olhar em estrutura, o Remo está atrasado e vai continuar estando atrasado em setembro. Mas dentro do planejamento de futebol, a gente tem que dar uma olhada especial para o que o Remo estava fazendo. E faltava o treinador. O Remo era o único que não tinha, depois ficou só o Botafogo, porque o Ancelotti saiu, agora todos já têm treinador. E todos estão em estágio parecido. É claro que quando a gente olha para o jogo aberto, quando a gente vai olhar para o Seleção Sport TV, a gente vai escutar o quê? Meia hora de Flamengo, 20 minutos de Palmeiras, 15 de Corinthians. Então a gente vai olhar e vai ver vários jogadores com contratos de múltiplos anos. Estamos atrasados. Se a gente for olhar para o Sport Bahia, não pode ter esse nome lá, né? O Baianos Futebol, deve ser o programa lá da Bahia. Eles estão, no caso do Vitória, né? O Bahia é diferente, mas no caso do Vitória, estão numa situação muito próxima da nossa, fazendo renovações de contrato agora, buscando novos jogadores. A mesma coisa que se a gente fosse Curitiba, acompanhar né? o... Curitiba e o Atlético Paranaense, eles têm uma base da mesma maneira que o Remo tem. Sim. Só que o Curitiba ficou em determinado momento sem treinador. Tem alguns jogadores que
a torcida ainda tá com o pé atrás. Pô, será que esses caras vão servir para a Série A mesmo? Pela maneira que terminou a Série B. Mas os 11 tem. O time que o mais goleiro anunciou tem, reforços foi os o... dois zagueiros tem, o centroavante tem. Foi a Chapecoense. É. Que ao Só lado anunciou do os jogadores Remo, que estavam são na os Série dois B. times que- E a Chapecoense definiu a questão do Gilmar Dalpozo antes de acabar a Série B. sim. Isso adiantou também o trabalho deles. E Felipe, quando tu falas desses 32 anos aí que o Remo ficou fora, aí entra, eu acho que a peça fundamental, que é o Braz. Sim. Porque querendo ou Eu ia não, comentar disso. por mais que a direção tenha sido, né, o Tonhão seja um cara extremamente experiente, vitorioso com o Remo, mas são 32 anos que não se tem experiência de Série A. Quem é que tem experiência de Série A dentro do Remo hoje, na gestão? É o Braz. Então, eu imagino que o Remo precisa fazer sim uma força grande aí, se ainda estão negociando, se é que ainda estão negociando, para manter o Braz. Porque ele vai ser um elo, um ponto-chave realmente ali de equilíbrio desse Remo na Série A. Ele deixou meio que em aberto, a gente ouviu já, ouviu, né? Foi a primeira que Já. a gente ouviu sobre a renovação dele. Ele deixa meio em aberto porque ele não quer falar sobre as propostas dos outros times. Tem a situação política também, de que como o Ramagem agora está inelegível, o partido quer transformar E é o ele segundo no suplente nesse momento. o federal número 1, tem eleição no que vem, tem Federal. o contrato dele finaliza dia 31 de dezembro, mas o Remo precisa do Marcos Braz, talvez tanto quanto o Braz precisa do Remo, para continuar na mídia, continuar no holofote. E outro clube, da Série A principalmente, não vai dar para o Marcos Braz a liberdade que o Remo está dando em termos de futebol. Então, eu acredito que é uma ajuda mútua que vai culminar na renovação do Braz para o ano que vem. Eu concordo. Inclusive, tipo, vocês citaram agora há pouco, né? Ele também falou sobre a relação dele com o Tonhão. É que é a relação de dois dirigentes. Porque ele nunca foi funcionário do Flamengo, ele era vice-presidente lá. Então aqui é o primeiro, digamos, emprego do Braz no futebol, que é como executivo. Então tem também esse tato e realmente ele tem essa liberdade. Tanto é que ele não renovou com o Guto, não teve aquela conversa avançada, e depois ele foi e negociou com o Osório, né, para 2026, porque também ele tem essa questão do entendimento do perfil para a Série A. Então é interessante esse sentido e realmente, se realmente não fosse permanecer, talvez essa relação com o Tonhão já tivesse ali encerrado de outra forma. Exatamente. Seguimos? Seguimos Sobre a falando do pré-temporada Clube agora, porque o Remo ele quase vai visitar a terra do Mickey, quase vai para Portugal, beber vinho do Porto, mas ele vai ficar no Recife, no belo Recife, Remo. Se você for... não tomando banho de praia, porque se tomar tubarão come, mas o Remo ele vai se preparar lá, Gabriel. A pré-temporada do Remo vai ser falada agora sobre isso com o Marcos Braz conversando conosco aqui na Liberal. A pré-temporada do Remo, que vai começar no dia 3 de janeiro e vai até o dia 17, quando a equipe volta para, finalmente, um dia depois, jogar contra o Águia na abertura da temporada. A gente escuta agora o executivo do Remo. De quanto a situação de fazer a pré-temporada do Remo em Pernambuco, eu acho que isso mostra mais do que nunca o tamanho que o Remo quer alcançar, né? Eu sempre boto alguns exemplos, para não só para vocês, mas para que a nação azulina, o torcedor, entenda quando eu falo dessa maneira. Então, uma parte da comunicação diz que a gente saiu de Belém porque a gente não tem estrutura, ok? Pode ser, mas tem uma outra parte. A gente está saindo de Belém numa estrutura ainda melhor, porque nós estamos preocupados com a pré-temporada, com a importância da pré-temporada, e hoje nós podemos pagar uma pré-temporada de time de Série A. Por exemplo, outros clubes do Brasil, e eu trabalhei num, que tem uma estrutura monstra, e em muitos anos, para a gente chegar e fazer a pré-temporada. Isso nada tem com a estrutura do time local. E eu vou falar para vocês, o Remo só está fazendo em Pernambuco, só está fazendo por conta do calendário, porque senão nós iríamos fazer fora do país. Tá aí, então, as palavras do Marcos Braz,
executivo de futebol falando sobre a pré-temporada. Desculpa, lhe furei, né? Não, respeito. não. Você só se antecipou. Mas fica à vontade também para antecipar. Tradução do que ele falou. Liso pra lá, né? Liso pra lá. Se o Remo tivesse liso, ia ter que se contentar com uma pré-temporada em Belém, ia usar o Bainão, ia usar o NASP, ia usar o CT do Outeiro, quem sabe, se tivesse tudo certo por lá, ia usar outro campo aí, como foi esse ano, né? Esse ano o Remo procurou um monte de campo para treinar e não conseguiu. Treinou na UAB, treinou no Casa, em lá Santa Isabel, Santa Bárbara, Santa Bárbara. Enfim. Mas agora que o Remo tem dinheiro para sair, o Remo vai sair. E foi para um lugar que, na minha opinião, é o melhor lugar do Brasil para você treinar hoje. E para você desenvolver um trabalho que é o CT do Retrô. Nos Estados Unidos e em Portugal tem algum lugar como esse? Não sei, não conheço do mercado do futebol de lá, muito menos sobre a estrutura de lá. Queria muito conhecer, mas não conheço. Então, na minha opinião, o Remo fez a melhor decisão. É claro que vai ter um investimento para o Remo fazer essa pré-temporada por lá, mas está tudo dentro do orçamento do clube para esse ano. E eu acho que é mais importante essa pré-temporada por lá, é que o Remo olhe essa estrutura do Retrô, uma estrutura de outro mundo, e pense, bora ter também essa estrutura em Belém? Bora fazer esse trabalho acontecer? É que nem quando você visita a casa de uma pessoa rica pela primeira vez. Sensacional, né? Meu amigo, tem tudo lá pra ti. Olha aquele filtro aí, parece um robô, né? Aí anoitece, tem que voltar pra casa, pedir meu Uber pra ir pra casa, de voltar à realidade. Então, tem a ver isso, né? Essa mentalidade de você ter esse network. Quem sabe até o pessoal do Retrô não ajude aí, de uma certa forma, o Remo com ideias pro nosso CT lá em Outeiro. A informação que a gente tem, inclusive, é que o Retrô, ele custeia alguns custos é bom, mas algumas coisas que o Remo vai precisar para essa pré-temporada, inclusive, uma parte das passagens, uma parte da alimentação. Era desejo, né, do dirigentes do Retrô, isso, na época do Flamengo, que ele fosse para lá, e agora o Remo acho que o Amazonas também tá por lá. Amazonas teve a oportunidade de fazer uma pré-temporada. O Retrô tem seus patrocinadores. É. O CT vai aparecer a marca dos patrocinadores. Quando você coloca um Remo treinando lá, um clube de Série A, com a massa, com a torcida que tem, você está mostrando ali seu patrocinador. Então, obviamente, já dizia meu pai, não existe almoço de graça. Né? Não existe almoço de graça. Então, obviamente que tem uma troca aí. Aí o Remo procura. O Remo não tem essa estrutura. No Pará não tem essa estrutura. No norte do Brasil não tem essa estrutura. Né? Aí você vai buscar Recife, que você tem um voo direto. Então você não vai precisar estar andando de ônibus aí também. Né? E talvez por isso que fosse a ideia também, fosse Portugal, que tem um voo direto. E talvez seja Miami, também tem voo direto. Né? Mas Recife é aqui pertinho. Né? Você pega rapidinho e está aqui. Então consegue chegar também em cima do campeonato já para iniciar, porque está bem perto. Você vai ter um repouso bom para os atletas. Pega uma estrutura muito boa e, como o Smith falou, né? Você ganha esse know-how também, você aprende como é que faz, como é que os caras fazem, como é o CT deles. Porque eu acredito que, eu acredito que o Braz tenha falado isso também na entrevista dele, Smith, que o grande legado que o Remo vai ter esse ano, além da torcida curtir essa Série A, né, é investir em estrutura. O Remo está ganhando dinheiro, vai ganhar dinheiro, tem que investir em estrutura. Não adianta você trazer atletas maravilhosos e continuar tendo o CT do Outeiro do jeito que é. É que nem quando você ganha um prêmio aí desse título de capitalização, o pessoal fala, vou investir no meu futuro, não vou gastar tudo, não comprar um carro, sair gastando na noite, não. Realmente, se você investir na sua estrutura, você vai ficar para os próximos anos, para a base, para futebol feminino, e claro, profissional, até para você ter um poder de convencimento no mercado mais fácil. E olha, tô adorando os convidados, porque eles deixaram mais um gancho pra gente chamar a próxima sonora. Top, já tinha acontecido isso com o Paysandu, agora com o Remo, que a gente vai falar sobre o CT da equipe azulina, as obras, tudo que está acontecendo na distante região onde o Remo deveria mandar os seus treinos, mas não manda. Marcos Braz vai falar sobre as obras no CT do Remo. Gabriel, pode colocar pra gente. Estrutura física, ela não é feita de um dia para o outro. Existem trabalhos que já se iniciaram para que o Remo tenha o seu centro de treinamento. Isso não sou eu que estou tocando, mas é claro que a gente fica ali, a palavra não é cobrando, mas a gente fica perto, tentando dar sugestão, tentando entender qual é o tempo disso possível, mas isso é um assunto que de fato estão
comunicando internamente que será possível ainda dentro desse ano. Vamos aguardar, eu estou, pelo menos o início, né? Então, assim, as pessoas que falaram para mim que seria possível fazer isso são pessoas que eu tenho da alta confiança e que são pessoas sérias, e eu acredito e muito que isso aí vai acontecer. Centro de treinamento, então, obras físicas não ficam prontas do dia para a noite, como o Melibeijo falou. E aqui, Luizinho, a gente fala, quanto tempo será que o Remo ele vai se igualar, chegar próximo a alguns times de Série A? Eu botaria ainda 1 ano e meio, 2 anos. Para mim, chega no final do ano. Para investimento em estrutura chegar lá. Para mim, chega no final do ano, só que tem que falar isso que o José Roberto falou, tem que tornar como prioridade. Tão prioridade quanto permanecer na Série A para o Remo é se igualar em termos de estrutura com a galera da Série A. Não adianta você receber, sei lá, supondo aqui, 70 milhões de cota da TV e usar isso para contratar o Arrascaeta e esquecer que o Arrascaeta tem CT para treinar, tem o departamento médico para se tratar, tem um centro de psicologia, tem um aparelho físico aqui de fisioterapia, a base, fisiologia, tem uma categoria de base para formar um novo jogador que vai dar dinheiro no futuro. Enfim, tudo isso faz parte do universo de Série A também. Não pense que o Mirassol, por exemplo, já que o Mirassol foi usado como exemplo ontem na coletiva do Paysandu, não pense que o Mirassol só pensou em ficar na Série A ou em classificar para a Libertadores. Esquece, pô. A primeira coisa que o Mirassol fez quando ganhou uma pontinha de uma venda nacional, por sinal do jogador seu, que foi o Luiz Araújo, foi investir no seu CT. E hoje o Mirassol tem um dos grandes CTs do Brasil, por sinal. Com certeza. Você não põe o Verstappen para pilotar um Cadillac. Exatamente. Tem a que bola ter. não entra por e acaso. assim, também, o mais né, interessante é que o projeto está pronto, né? Tá aí. É você conseguir os recursos, que até tem esses recursos, né? Tem a questão da certidão negativa também, que o Remo está próximo de conseguir, com aquela dívida fiscal que foi reduzida. Então, o Remo tem tudo que passa um filme na cabeça aqui. Eu acho que todo mundo que está assistindo e está conversando hoje sobre a estrutura de Série A, quanto que a gente esperou por esse momento. Então, Bainão em 2009 ia ser vendido. A gente não pode perder essa oportunidade. Que o próprio Braz falou hoje. Desfrutem desse momento. Pensem que ano que vem vocês vão estar enfrentando os grandes. Vocês vão estar sentando na mesa com os grandes, para que a gente possa dar esse passo. Que aí sim, daqui a 10 anos, a gente disputou a Série A em 2026. E nós temos hoje um legado interessante, estruturalmente falando, para o Clube do Remo. É isso aí. Olha, uma parte que eu gostei muito da entrevista do Braz foi a parte em que ele fala do convencimento dos jogadores para vir jogar em Belém. Que ele fala que conversou com o jogador. Ele fala que conversou com o jogador que estava jogando no Rio Grande do Sul e a família dele estava no eixo Rio-São Paulo. Falou, pô, mas eu queria que a minha família ficasse mais próximo de mim e tal, não sei o quê, então talvez eu prefira ficar por aqui. Ele falou, mas tu tá no Rio Grande do Sul, né? É. Quanto é o tempo de voo de São Paulo para o Rio Grande do Sul? 2 horas. Mas para cá é 3. Qual é a distância? Qual é a diferença da distância? 1 hora vai fazer tanta diferença na tua vida assim? 1 hora para a tua família ficar perto? É isso que faz a diferença de você ter um dirigente passado na casca do alho, como o Marcos Braz, conhecedor de mercado de Série A e que não chegou onde chegou com o Flamengo, que embora seja o Flamengo, mas teve muitos avanços estruturais e futebolísticos na gestão dele junto com o Landim. E você continuar no mercado aqui regional, no mercado paraense, que embora tenha profissionais muito qualificados, mas o Marcos Braz ele já estava no mercado da Série A há pouquíssimo tempo atrás. Então tem toda essa diferença, né? Enfim, 18 horas e 53 minutos. Terminaram as sonoras, ô Felipe? Só tem mais uma. Ele falando das principais dificuldades agora para essas negociações, as dificuldades que ele tem tido no trabalho. Se ele já esperava ou se ele pensava que seria mais ou menos assim, se foi além do que ele estava planejando. Pergunta por sinal do Michel, que a gente vai escutar agora para encerrar esse hall de sonoras do Marcos Braz. Quem vem para cá não pode ser só por dinheiro, tem que ser por dinheiro também. Tem que entender quais são os objetivos do clube, quais são os, talvez, até a estrutura, o que tem e o que não tem. Agora, do resto, e quanto quando você também falou, se eu estou achando que está com muito mais dificuldade do que... Não, eu tinha noção exata
dos enfrentamentos, do que teriam que ser feito, e até porque eu uso outros argumentos para combater esses aí, para que a gente possa chegar e trazer o jogador para cá. Tá aí então as palavras do Marcos Braz falando. Foi logo depois, né, que ele falou dessas aspas aí que eu citei. Sim. O Deusinei, inclusive, tá tentando adivinhar, tá dizendo que o Edenilson foi o cara que o Marcos Braz citou na entrevista de hoje. Porque jogou no Rio Grande do Sul, tem família em Belo Horizonte, tem um filho pequeno. Égua. Os caras dos ninjas, caras o Sherlock Holmes, já foram... Teve um inscrito aqui que citou que não perguntaram sobre sócio-torcedor, mas acho que não é a área dele, né? Ele veio falar do futebol, é a área comercial e do marketing. Enfim, olha, para finalizar,